Eu já vi umas 2, 3 vezes ele de madrugada, que eu era o meu primeiro turno, né? De madrugada na empresa. Então, assim, às vezes você vê e você diz, poxa, fulano lá, né, tem uma empresa de sucesso e a pessoa ganha bem, a pessoa tá construindo impérios e tudo mais, mas a pessoa tá ali, não sabe os bastidores, né? É verdade, ninguém vê os bastidores, né? Todo mundo vê o sucesso, mas ninguém vê o processo. Fala galera, aqui é o Carlos da Schmidt Fotografia e estamos mais uma vez aqui no Espaço Casa Play para gravar o nosso podcast. E hoje estamos aqui com uma convidada especial, a Richelle Froner. Ela que é coach e tem mais outras competências muito incríveis que vai falar aqui pra gente essa noite. E Richelle, muito obrigado por você ter vindo, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua disposição de estar aqui essa noite. Nós estamos aqui no domingo à noite, gente, gravando o nosso podcast. Richelle, queremos saber aí, conhecer um pouquinho mais de você, pode falar de você, se apresentar, dar um oi pra galera aí, para que eles saibam um pouquinho mais quem é você, a Richelle Froner. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite. Tudo bem, galera? Assista até o final, que nós teremos surpresas Surpresas e oportunidades, né? Muitas oportunidades, então preste atenção em cada detalhe, porque o Carlos aqui vai estar me desafiando e fazendo com que eu conte os meus segredos aqui nesse podcast. Então vamos lá, né, Carlos? Então, pessoal, vai demorar aqui umas 2 horas esse podcast para eu contar toda a minha história. Eu moro em Jaraguá do Sul hoje, mas eu sempre comento que eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. Eu nasci em Santo Ângelo, mas eu fui registrada em Entre Juízo, uma cidade menor ainda, né? Mas eu me criei, morei até meus 15 anos em um sítio no interior de Joia, Rio Grande do Sul, Rincão dos Pires. Gaúcha. Sim, morei ali até os meus 15 anos, depois fui morar em São Miguel das Missões, que é onde tem as Vindas de São Miguel, Patrimônio Histórico da Humanidade, morei lá por 1 ano. Conheçam esse lugar, muito é um legal. lugar bem interessante, conta ali a história das missões, é bem interessante, assim, para te agregar à cultura e você conhecer um pouco mais os teus antepassados, assim, bem bacana. Com certeza, é muito importante a gente conhecer a nossa história, né? Sim. Sem a história a gente não consegue saber, né, das coisas, é muito importante ter a história da nossa vida. Até tem umas pessoas, só um adendo bem aleatório aqui, árvore genealógica, você já ouviu falar, Richelle, de árvore genealógica? Muito legal. Se vocês puderem, conheçam a árvore genealógica de vocês. E tem tudo a ver com a história, que a Richelle está falando, de conhecer a sua raiz, a sua história. Sim, eu acho legal, assim, você trazer as tuas raízes juntos, né? Eu moro em Jaraguá do Sul, uma cidade que me acolheu, que me traz muitas oportunidades, né? Mas eu sou gaúcha, vim do interior, tomo chimarrão de vez em quando, né? Gosto da cultura gaúcha. E Jaraguá do Sul veio me trazer bastante oportunidades, como eu comentei. Então eu vim para Jaraguá do Sul quando eu tinha 16 anos. Eu vim de ônibus, então assim, a minha infância foi uma infância humilde, né? Morando no sítio e tal, minha mãe sempre nos incentivava a estudar. Então uma das coisas que ela sempre comentava para nós era que nós estudássemos. Certo. Então eu vim para Jaraguá do Sul para ter oportunidades. Vim de ônibus com uma sobrinha minha de 4 anos na época, então... Só pensa, você e ela? Eu e ela, sim. Eu tinha 16 anos. Então foi bem interessante e daí ali comecei a trabalhar e trabalhei como... No Rio Grande do Sul eu trabalhei como babá. Eu lembro do Ricardinho, que é um bebê coisa mais fofa, quando eu tinha 15 anos que eu morei lá em São Miguel. Trabalhei como babá, aqui daí em Jaraguá eu fui trabalhar no shopping fazendo macarrão. Então o pessoal, quando eu tinha 16 anos, eu era magrinha, né? Agora eu tô... tô no meu recorde de peso agora, mas eu era pequena, magrinha, então o pessoal achava, essa menininha aqui vai fazer macarrão. Mas como eu trabalhava no sítio, a minha mãe me ensinou a fazer tudo. Bolacha, lasanha, eu faço, né? Aprendi com a minha mãe, então nós fazíamos bolacha quando nós era criança para ajudar na renda da família. Então nós ajudávamos a minha mãe a fazer as bolachas para vender, para ajudar na renda da família. Já quando era bem novinha, né? Sim, então para fazer macarrão aqui, digamos, no shopping era fácil. Para mim era só colocar, nós fazíamos macarrão manualmente. Então você colocava os ingredientes na máquina, pronto.
Simples. Saía pronto, então pra mim era muito simples, né? Então ali no Armazém da Massa, era a época, no shopping, era ali do lado do Calzone. Então eu também, depois fui promovida a atendente, então eu já ia levar eu levava os pratos na mesa para os clientes, foi bem, bem interessante. E ali eu tive um cisto no ovário com 16 anos, muito novinha. Com 16 anos? Aham, Nossa. sim. E daí, sabe quando tu sente dor num lugar e você tem um pouco de... Não quer mais aquele lugar? Eu não gostava nem de ir no shopping mais. Então, eu fiquei um bom tempo sem querer ir no shopping. E eu fiquei muito magrinha. Ficando magrinha ali, quem que ia querer me dar emprego, né? Eu tinha ali 16, 17 anos. Nossa. E daí, o que eu fiz? Não é fácil, né? Essa idade, principalmente. Sim, daí as pessoas, elas querem experiência, né? Você tem que ter experiência para você começar no mercado. Fato. Então, eu tinha uma oportunidade de trabalho que era ir nas casas das pessoas fazer uma pesquisa do SUS. Então, eu ia de porta em porta fazer a pesquisa lá com as pessoas e tal. Eu ganhava R$1 por família. Do SUS? Eu acho que era do SUS a pesquisa, não lembro exatamente, mas eu acredito que era assim. Então, faz muitos anos, tem né? do IBGE. IBGE é uma das coisas... Eu agora do SUS eu não... Eu acho que era do SUS que eu fiz. Olha só. Curioso. Daí, nessa pesquisa, eu comecei a entrevistar a menina e ela dizia que ela trabalhava numa empresa onde que ela era auxiliar de produção. Eu disse, que legal, que empresa é essa? Daí era a empresa Marisol. E daí muito conhecida aqui, né? Sim, eu tenho um carinho imenso, né? Daí o que aconteceu? Porque às vezes tem gente que não é de Jaraguá, que né, não conhece, Marisol, que faz conhecida. lilica, repelica, tigre, né? Então eu queria saber, como que eu faço para trabalhar nessa empresa, né? Daí ela disse, que tinha escolinha que aprendia a costurar e tal. Eu disse, eu quero trabalhar nessa empresa. Sabe como uma coisa te vinha assim, eu quero trabalhar nessa empresa. Daí dessa entrevista eu comecei, como que eu faço? Daí comecei, peguei o telefone, enfim, comecei a ligar lá para saber como que eu fazia. Eu lembro que eu ligava, eu não sei se eu ligava toda semana ou quase todo dia para saber se eu ia ser selecionada para fazer a dita escolinha. Então a escolinha era uma escola de costura. Em convênio, eu acho que com o Senai. Então ali eu aprendi a costurar. Daí eu fui contratada, me chamaram para costurar. Foi persistente lá, ficou até conseguir. Sim, que coisa, né? Já veio a persistência lá que legal, bacana, isso é muito importante. É um dos diferenciais das pessoas. Vocês podem ver, quem já assistiu os outros podcasts, podem assistir também. Todas as pessoas que estiveram aqui, uma das coisas que eu mais percebi é essa questão da persistência. A Richelle está falando a mesma coisa que agora. Viu? Esse é o caminho para o sucesso. Hein? O Carlos vai ser daqui a pouco o Napoleão Hill, né? Vai reunir nos livros lá as experiências, né? Já pensou? Já estamos fazendo isso no podcast. Legal, né? Mais tecnológico já. Que legal. Daí ali eu fui, fiz essa escolinha, eu lembro que era 2 meses que eu fazia a escolinha e daí depois eu ganhava meio salário mínimo no final, na formatura. Que legal. Daí eu nem sabia que tinha isso na Marisol, bacana. Tinha, daí eu lembro que eu ganhei, sabe você ganhar aquele envelope, aquele dinheiro? Nossa, né? No primeiro salário e tal. Meio salário, era muito bom. Daí, o primeiro salário, né? Sim. Uma vez até eu tava ali na prefeitura aqui de Jaraguá do Sul agora, porque agora ali é o estacionamento ali, tem uma choupana ainda, se tu for lá tu vai ver, aquela choupana foi ali no que foi a minha formatura da escolinha, eu nunca me esqueço. Onde? Na prefeitura? Na prefeitura de Jaraguá, que era Marisol lá antigamente, né? É uma filial da Marisol ali. Eu nem sabia, a prefeitura? Eu fiz curiosidade, eu sou de Jaraguá, nativo de Jaraguá, não sabia disso. Daí nós fizemos a formatura ali. E daí depois a Marisol foi para a filial, aquela filial ali foi para a matriz, daí eu fui para a matriz com eles. Né? Mas daí com a Marisol eu trabalhei como costureira, distribuidora de serviço, auxiliava a encarregada e depois eu fui expedidora, daí depois eles mandaram eu embora, porque eu não era mais competente para trabalhar lá. Mas assim, eu tenho um carinho gigante pela Marisol, sabe? Então eu aprendi muito, construir a minha casa, ajudei a construir minha casa, tudo ali com a Marisol. Ficou bastante tempo lá, né? Quase 8 anos, eu acho que eu fiquei. Quando eu trabalhava na Marisol, eu sempre gostava de ir em vários... Eu gostava muito de ir em outros setores. Então, assim, eu não entendia... Eu sempre fui muito curiosa, sempre queria saber um pouco mais. E daí, depois que eu saí da Marisol, que nós estávamos falando de ligar os pontos, que eu percebi que eu não era uma ótima costureira. Sério? Eu era, digamos assim, eu era caprichosa, eu tinha qualidade, só que no caso assim, eu operava mais a overlock. E assim, para você costurar, tem várias máquinas.
e tu tem que ter ritmo e qualidade, tem que, ó, né, fazer a produção para poder render. Então, como eu era uma pessoa que costurava mais em uma máquina só, quando tinha pouca demanda no meu setor, eu ia para outros setores. Mas eu gostava muito, porque daí eu tinha um pouco de noção de estamparia, de corte, de tudo, de meias, daí ali eu fui convidada, quando eu trabalhei na produção da costura, eu fui convidada para trabalhar nas meias, que era um novo setor lá. Depois nesse novo setor tinha o tricô, e eu fui para o tricô também. Depois a Marisol disse que ia ter Rosa Chá. Daí eu disse, eu quero ir pra Rosa Chá, sabe? Nem sabia, sabe? Eu nem sabia. Não sabia o que era, mas queria fazer. Sim, que coisa. Queria aprender, tinha aquela curiosidade de Sim. querer aprender e ver. Isso é legal. Daí eu fui pra São Paulo, me levaram pra São Paulo, porque a Rosa Chá era de São Paulo. Né? Era o estilista Mir Islam, acho que era o Mir Islam, o estilista. Então eu fui pra Rosa Chá, fui lá pra São Paulo, ver como que eles produziam e tudo mais. E interessante que lá eu tive um choque de realidade. É mesmo? Qual foi esse choque? Eu não sei se eu posso falar desse choque de realidade que eu tive, mas foi muito diferente daqui da nossa Marisol, porque lá é um prédio assim não tão bonito, com aquelas cadeiras de palha, sabe? Com almofadas para a pessoa poder se adequar, porque ali na Marisol nós tínhamos aquelas cadeiras ergométricas e tudo mais, equipamentos bons e tudo mais. Você ia no refeitório almoçar, tu pagava ali, nem sei se dava 50 centavos na refeição, e lá eles tinham que trazer, eles acordavam, por exemplo, 4 da manhã para chegar às 7 horas no trabalho, pegavam não sei trem e tudo mais, e ainda tinha que levar a sua comida no seu pote de margarina. E bobear, às vezes tinha que levar o seu papel higiênico, sabe? Se levantasse a cabeça, não... Então pra mim foi... Eu acho assim, tem algumas empresas, né, quando tem assim várias empresas, elas se adaptam à realidade da cidade. Sim. Se as pessoas lá aceitam isso, acabam. Sim, e aqui na Marisol, é sensacional. E assim, eu tenho um carinho muito gigante pela Marisol, assim. Eu lembro do seu Donini, eu já vi umas 2, 3 vezes ele de madrugada. Porque eu era o meu primeiro turno, né? De madrugada na empresa. Então, assim, às vezes você vê e você diz, poxa, fulano lá, né? Tem uma empresa de sucesso e a pessoa ganha bem, a pessoa está construindo impérios e tudo mais, mas a pessoa tá ali, não sabe os bastidores, né? É verdade, ninguém vê os bastidores, né? Todo mundo vê o sucesso, mas ninguém vê o processo. Seu Donini, se o senhor estiver me escutando, um dia eu quero conversar com o senhor pessoalmente. Faz um podcast com a Richelle, ela quer te entrevistar também. Sim. Depois que você saiu daí da Marisol, qual foi o próximo passo da sua jornada, assim? Depois que eu saí da Marisol, eu tinha levado uma irmã minha junto também. Depois que eu fiz a escolinha, eu levei minha irmã e ela também saiu da Marisol. Nós fomos descobrir o que seria a tal da facção que falavam tanto. Não é aquelas facções do Rio de Janeiro, tá? Facção de malha. Sim, daí que nós ouvimos falar em facção. Daí nós duas resolvemos nos unir e nós abrimos uma facção. E nós, você e sua irmã abriram? Minha irmã, olha que legal. E daí nós costurarmos, né? Serviço terceirizado de costura, né? Eu fiquei, acho que mais de 5 anos. Nós ficamos ali uns 2 anos e meio juntos. Depois eu fiquei sozinha. Depois daí veio uma amiga me ajudar a costurar, a Adelaide, ela me ensinava a costurar, né? Daí chegou um período na minha vida que eu percebi que eu não queria mais, que eu não gostava mais de ficar no quadrado, porque você ficava naquele quadrado. Exato. Ali. E eu produção, né? Sim, assim... Tu gostava de estar, que nem eu percebi já, você estava lá na Marisol, você estava fazendo uma coisa, queria aprender outra, queria estar sempre aprendendo. Sim. Então você estava ali, chegaram o momento de empreender no negócio, né? Mas também chegou o ponto que não é isso aqui, eu quero fazer mais e mais e mais e mais. Sim, Estava sempre querendo mais. Né? Quieta ali, né? Não quer ficar quieta. É aquela coisa, você não se conformou. Você queria estar na atividade, empreendendo, fazer coisas novas, né? Sim. Pelo que eu percebi, né? Foi isso mesmo. Sim, daí o que aconteceu? O que eu vou fazer, né? E, assim, você vê eu falando aqui agora, eu não era assim, né, Carlos? Eu era quietinha. Você é bem envergonhadinha? Quietinha, eu era muito quietinha, eu era muito envergonhada. Eu era muito tímida, eu era muito recatada, tipo, né? Jamais um batom vermelho assim, meu Deus, né? Então eu era muito tímida e tudo mais.
Daí ali que eu comecei a descobrir o que eu ia fazer, mas eu gostava de ouvir as pessoas, sempre gostei de ouvir. Ah, que bacana, isso é muito legal. Sabe quando... É um dom, tá? Gostar de ouvir as pessoas é um dom. sabe quando acontecia de ir visita na casa da minha mãe lá quando eu era criança, eu gostava de ouvir as conversas. Legal. Sabe, de ficar ouvindo, de ficar prestando atenção. Não pra fofocar, né, Carlos? Sim, aprender, né? Sim, de ouvir aquelas histórias e tudo mais. E daí eu comecei a perceber que eu gostava de pessoas. E o que eu ia fazer? Daí fui querer vender produtos de salão de beleza. Fiz até um curso de cabeleireira, porque eu ia vender um produto de salão. Então eu tinha que saber o que eu estava vendendo. Eu tinha que saber para oferecer para a cabeleireira aquele produto. Então eu fiz até um curso. Mas daí não fechamos ali a nossa parceria que eu ia fazer com aquela empresa para vender produtos, mas eu sempre gostei de saber um pouco mais, sabe? Daí ali que me veio, vendi lingerie, eu lembro que eu vendia Natura, eu sempre fui empreendedora, vendedora nesse sentido, Sim, sabe? sempre, nunca estava em conformidade, estava sempre inconforme, estava Sim. sempre querendo mudar e melhorar e crescer e tal. Imagino que seja, né? Isso Sim. que tem buscado. Sim. Daí o que acontece? Eu descobri a Mary Kay. Vou falar o nome Mary Kay, tem gente que diz, uma multinacional. Não, é a Mary Kay Todo mesmo. mundo conhece Mary Da Kay. Mary Kay Ash. Né? Então ali eu passei por uma fase de depressão na minha vida. Quando você entrou na Mary Kay ou Logo antes? que eu entrei na Mary Kay. Logo que entrou? Sim. Daí eu lembro que eu chorava muito. Eu fiquei na cama uma vez que eu não sabia nem que dia, nem que data de semana, não sabia nada. Eu lembro que a Mary Kay, ela foi uma empresa para ajudar as pessoas a desenvolver as pessoas, né? Então você tinha que desenvolver as pessoas para você ter algum tipo de retorno. E eu lembro que a Nilva, que era a minha diretora da Mary Kay, a pessoa que me cadastrou, ela ia lá em casa me abraçar e eu só chorava. Tipo, ela nem sabia se eu ia dar algum fruto para ela ou não. Ela ia mesmo, acho que por amor. Esses dias até encontrei ela lá no salão da irmã dela, na Sil, e até chorei de ver ela, assim, me lembrei, sabe, daquela época. Então, era uma época de depressão que eu ficava na cama. Eu lembro que eu lia. Ah, que legal, pelo menos você tava ali, mas tava lendo, né? Eu só lia. Mas o que aconteceu que você ficou assim, nessa situação, assim, um mal-estar, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que eu depositei expectativas. Depositei expectativas, eu depositei minha vida, eu não estava com o controle da minha vida nas minhas mãos, e daí eu me frustrei. E daí parecia que eu tinha aberto o meu chão, assim, né? Mas foi uma das fases que eu sofri muito, mas que eu me fortaleci, sabe? Que foi digamos que uma lição, foi um aprendizado, foi uma coisa boa. Sabe aquele mares que vem pra mim, né? tipo, opa, Richelle. E Né? aí apareceu como é que é o nome da mulher? A Nilva. A Nilva, apareceu a Nilva, que te deu esse apoio. Daí eu comecei lá a fazer... Foi dentro desse contexto da Mary Kay, né? Que eu comecei a utilizar a Mary Kay, né? Então eu comecei a entender que eu poderia ter uma fonte de renda ali, eu poderia ser independente, eu poderia conversar com pessoas, eu poderia ver pessoas, eu poderia sair. Então, eu poderia sair daquele quadrado da facção, né? Então eu estava nessa transição, né? E foi uma das coisas que me ajudou muito, no caso. Eu sempre falo, se você... eu tô com medo, eu não sei se eu entro em uma venda direta, se eu entro vender alguma coisa, eu digo, entra. Entra, porque ali que foi que me ajudou a me desenvolver. Que daí eu comecei a participar de palestras, daí eu tive nessa fase, que daí eu comecei a despertar, participar de palestras, de cursos, era gratuito, tipo, em toda a cidade, na tua cidade, em Jaraguá do Sul, a cidade que você estiver, sempre tem alguma coisa gratuita para você fazer. Pelo menos para dar o primeiro passo, né? Nos centros empresarial sempre tem alguma coisa gratuita, tem várias coisas gratuitas que você pode se desenvolver. Então, se eu não conseguia pagar, eu utilizava do recurso gratuito, ou pagava palestra, então eu comecei a absorver muito conhecimento. A se desenvolver bastante, né? Nossa, muito. E aí você ali se sentiu realizada. Muito assim. Então, o que aconteceu? Com a Mary Kay, eu percebia que... Uma vez uma pessoa me disse que eu era... Como que ela falou que eu era ambiciosa? Ambiciosa? Eu era ambiciosa. Mas como que é aquele nome que tu disse que tu é ambiciosa? Tu é...
Que é similar, ambicioso? Não é ambicioso, ganancioso. Ah, Não, ganancioso. nossa, Richelle, como você é gananciosa? Sério? Não, como você era gananciosa, mas não era no sentido gananciosa, eu era ambiciosa. Não, ambiciosa, porque são duas palavras bem diferentes, Sim, né? sim, São sim. Mas como parecidas. ela não sabia falar, ela me disse que eu era gananciosa, Ah, mas eu entendi. entendi que ela quer dizer que eu era ambiciosa. Ambiciosa. Então, assim, na Merck eu percebi que eu poderia ser vendedora e eu poderia ser diretora. Poderia ser ter as duas meios de ganho. Eu pensei, por que eu vou querer ser só consultora se eu posso ser diretora e fazer as duas Eu coisas? tava com a visão lá na frente, né? Sim, então daí eu comecei a trabalhar para ser diretora. Diretora você tem que ter uma equipe. Né? Então você ajuda a desenvolver as pessoas. Você treina, você dá treinamento, você ensina. E daí nesse meio tempo de todo esse meu despertar para o meu desenvolvimento, eu até fiz curso de maquiadora para eu entender, eu me maquiar, Para entender o produto, entender como vender é o que produto, é. ensinar minhas consultoras a se maquiar, ensinar minhas clientes a se maquiar, a usar o produto. Então, foi uma fase O tipo de bem... vendedora que não vende o que não usa, né? Sabe o que está vendendo, sabe, quer entender o que é, quer entender a qualidade, quer entender como funciona. Eu acho que no sentido de você vender alguma coisa, essa é a melhor forma de fazer, né? Tem muita gente que vende coisas que não sabe como é que funciona. Você vai perguntar para a pessoa, eu não tenho, né? Agora você não, já estava ali Sim, e dedicando-se a nessa... aprender e mexer com a coisa, né? É interessante, sabe, Carlos? Tem muita questão assim que às vezes, muitas vezes você pode delegar as coisas. Eu poderia chamar uma maquiadora profissional, poderia, posso, né? Poderia chamar, mas eu quis fazer para eu sentir, a maquiadora não pode, eu posso, eu consigo, eu sei fazer, Claro. Uhum. sabe? Tem que ter a base da coisa, pelo menos. Sim, o mínimo, né? O mínimo, então, eu saberia fazer, né? Então, e daí nesse despertar de trabalhar com equipe, eu treinava a equipe, eu estudava e tudo mais, e eu percebia que os resultados que eu gostaria de ter, eu não estava tendo. E, digamos assim, você viria ali fazer parte da minha equipe, eu te dava treinamento, ensinava, é a coisa mais simples que tem você dizer quantos mil você quer ganhar, né? Fazer o cálculo ali, você tem que vender X reais por mês, beleza. Na teoria é fácil, né? Na teoria, né? E daí o que acontecia muito? Muita desistência, a pessoa achava que ela ia entrar e ela já ia ganhar o carro rosa. Então, uma das coisas que acontecia, meu filho tá doente, tá com problema com a sogra, tá com problema com a mãe, tá com problema financeiro, não sei. Tinha o quê? Várias áreas da vida da pessoa. Então, eu comecei a pensar, o que é que eu estou fazendo ou o que é que eu não estou fazendo que no negócio que acontece tudo isso. E ali que eu comecei a estudar desenvolvimento humano. Olha só que legal, né? Que sacada, cara. Isso foi incrível, porque você veio de toda essa jornada, né? Desde da Marisol e tal, e chegar no momento em que você teve a oportunidade de lidar com pessoas, Sim. vendendo um produto e de repente perceber que ali dentro tinha alguma coisa que, nossa, te fez se identificar talvez até com o teu propósito, que é o que você faz hoje, né? Sim. Aí você entendeu isso daí tudo e partiu para essa área para essa do área do desenvolvimento desenvolvimento humano. humano. Daí que eu comecei a entender um pouco mais sobre pessoas, a me aprofundar mais e entender que, no caso, o Carlos, ele tá aqui comigo agora, ele é meu entrevistador, o que você é? Interlocutor. Mas o Carlos, ele tem a esposa, a Fran, ele tem o cachorro. Eu tenho o cachorro. Ele tem o trabalho, né? Ele tem a mãe dele, ele tem ele cuida da saúde dele, né? Ele tem família, os amigos. Ele tem o financeiro dele, então assim, se de repente ele não tá bem e tá acontecendo alguma coisa com ele, talvez ele não estaria tão bem aqui fazendo esse trabalho comigo hoje. Então assim, tem as diversas áreas da tua vida, né? E é ali que eu comecei a trabalhar e daí hoje eu trabalho mais para essa área do desenvolvimento humano, que é um dos trabalhos que eu faço. Né? E daí que eu comecei a fazer os processos de coaching em grupo, processo de coaching individual. E é claro que assim, eu fiz formações, né? Na verdade, Muitas formações, né? Pelo que você já me falou antes, como a gente já se conhece um pouquinho, muitas formações, né? Digamos assim, eu estudei bastante, né? Estudei bastante, então assim, por baixo, eu acredito que nos últimos 7 anos eu devo ter investido mais de 70 mil reais em cursos, sabe? Cursos, livro, dedicação. Muito mais o empenho do que o dinheiro, gente. Sim. Muito mais o empenho do que o dinheiro, né? Sim. Então, assim,
e mentorias, e porque às vezes você acha, eu vou fazer um curso aqui de fotografia e já vou sair aqui tirando fotos. Mas tu tem todo um por trás ali que você tem que fazer, né? Então, com certeza. se você tem alguém que te ajude, que você tem um mentor, alguém que te ajude a acelerar, muito melhor. Então, eu também tive mentores que me ajudaram e tudo. Então, isso tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Sim. Verdade. Mas aí comecei a fazer os processos de coaching grupo, individual, e daí resolvi trabalhar mais focado com mulheres empreendedoras, como eu gosto eu adoro trabalhar com empreendedores, e se a pessoa não é empreendedora, eu tento dar um jeito de jogar ela do penhasco, as águias, né? Fazer ela ter a visão, fazer ela ter a visão que ela pode, né? Ela consegue e todos nós conseguimos, né? Todas as pessoas conseguem, então foi esse nicho que eu trabalho mais. Então, hoje eu promovo rodadas de negócios para mulheres, né, também. Inclusive, eu fiz um curso de oratória com a professora Rosane Vera, isso faz, eu acredito que mais de 10 anos atrás, na época da Mary Kay ainda. E hoje nós somos parceiras de curso de oratória, né? Então, hoje nós somos parceiras, a professora Rosane, ela é maravilhosa, já tem mais de 17 anos de experiência em oratória. Incrível, só em oratória. Incrível ela, né? Também já fiz curso de oratória com ela. E daí nós nos unimos, e eu trabalho mais aquela área da pessoa se soltar, mais puxando a pessoa para gravar vídeos, puxando a pessoa para ela gravar os stories, para ela se soltar nas redes sociais também. E a Rosane traz aquela técnica de início, meio e fim para uma fala. E nesse curso que nós trabalhamos, tá sendo bem legal, assim. Muito legal. Eu participei já desse curso, tá, gente? Vou falar pra vocês aqui, ó. É uma oportunidade sensacional, tá? Pra quem quer se desenvolver. Porque foi incrível essa conexão da Richelle e da Rosane Vera. A Rosane Vera, né? Ela é uma outra pessoa que também ela dá aulas, cursos de oratória, né? Ela é muito... Qual é a palavra? É dinâmica. Ela é muito dinâmica nisso. É incrível, assim, a forma que ela lida. Ela faz você falar sem você se sentir travado. Você consegue falar, entendeu? E aí as duas se uniram para fazer isso e foi incrível, porque a Richelle, né, com esses toques dela, com essa coisa de fazer acontecer, eu lembro que teve a Richelle, olha só que legal, lá naquele curso, a Richelle, ela deu uma oportunidade assim para quem queria gravar um vídeo, assim, quem vai ser a pessoa que eu vi aqui gravar um vídeo? Aí, eu lembro. Lembra disso, né? Aí, pô, eu fui naquela, eu coloquei na minha cabeça que eu sempre agora vou ser a primeira pessoa a fazer as coisas. Eu fui lá e fiz o vídeo. Por quê? Porque a Richelle já tinha falado isso pra mim. Ela me deu esse toque. E às vezes é um toquezinho simples. O fato de você, no meu caso lá, o fato de eu ter sido o primeiro a fazer o vídeo, né, ter aquela atitude, já demonstra para as pessoas que você é uma pessoa de atitude e para você mesmo, faz você ter mais coragem. Então, parece uma coisa tão simples, mas o fato de fazer faz com que transforme e a mente comece a trabalhar de outra forma. E aí, isso conectado à oratória é incrível, gente. Por isso que eu estou aqui hoje nesse podcast. Um pouco, ou muito, aliás, foi devido a esse curso de oratória com a Richelle e com a Rosane Vera. E é legal, Carlos, essa questão que você lembrou desse vídeo, porque as pessoas têm medo, o que vão falar, o que vão pensar de mim, né? As pessoas têm medo da câmera e tudo mais. Medo da aprovação. Né? Querendo que as pessoas se aprovem, e daí assim, tipo, você gravou aquele vídeo, pessoal, estamos aqui no curso de oratória, né? Você foi o que se desafiou a gravar, e você percebeu que não te aconteceu nada de ruim, né? Ninguém me matou, ninguém tocou pedra, não aconteceu nada. Sim, é tudo aqui, né? É tudo na mentalidade. Então, mentalidade. As pessoas, muitas vezes, elas perdem oportunidades, né? Perdem dinheiro, deixam dinheiro na mesa, porque se você não está divulgando teu produto, se você não grava um vídeo, se você não consegue falar numa rodada de negócios, você não consegue se expressar, transmitir a mensagem que tu quer, da tua empresa, você está deixando dinheiro na mesa. E não é somente deixar o dinheiro na mesa. É o teu conhecimento que você pode ajudar outras pessoas, sabe? Exato. Então, assim, ó, cada um de nós tem um conhecimento, cada um de nós tem uma bagagem, cada um de nós tem a sua história. E a tua história você pode conectar com outras pessoas e você pode ajudar outras pessoas. Então, vira uma egrégora do bem. Então, assim, de repente você está sendo egoísta de você não contribuir na vida de alguém através da tua vida. Porque pode ser uma coisa simples, pode ser uma receita de bolo, mas que alguém que não sabe fazer bolo vai fazer o bolo e vai gostar, sabe? Então, assim, não é... você vai fazer um curso de oratória, você vai ser uma
uma oradora, uma palestrante, pode ser, mas também Se não a é só pessoa quiser, isso. né? Vai depender da pessoa. E não somente no curso de oratória, né? Nos processos de coach, assim, a gente percebe que a pessoa, ela consegue se desenvolver, mas tudo se ela quiser, né? Verdade. E ela se desenvolve para aquilo que ela gosta muito e a maioria das vezes para aquilo que é o propósito dela, né? Então, assim como você falou, a pessoa vai lá, faz um curso de oratória e tal, mas ela não quer ser uma oradora, uma palestrante. Ela quer simplesmente saber passar o que ela sabe, que nem você falou, de fazer uma receita de bolo, alguma coisa assim. Tem muita gente que sabe fazer as coisas bem feito e tem vergonha ou não sabe expressar, não sabe falar, acha que as pessoas vão rir, né? Tem isso muito da vergonha. Então, fazendo curso de oratória, a pessoa consegue desenvolver com qualquer coisa. E assim, eu já fui em palestra de pessoas que, tipo, nossa, a pessoa fez doutorado e não sei aonde, mestrado, doutorado, especialista nisso e tal. O currículo, tu lê aquele currículo, tu diz, uau! Mas aí quando a pessoa vai falar, não conecta, não consegue, tipo, não passa, sabe? É verdade. Não passa a pessoa, então não é o teu... Não é o teu diploma, né? Não é os teus canudos que tu tem os colecionados, né? É você mesmo, é a pessoa, é o teu desenvolvimento, né? Nossa, gente, vocês viram que bacana que é esse negócio do coaching, né? Tem muitas pessoas não entendem o que é o coaching. Então, explica pra gente, Richelle, o que é o coaching, o que significa, qual que é o sentido da palavra. Em inglês, né, tem um significado, mas explica pra gente se você entende muito melhor que a gente. O coaching, assim, eu sou uma pessoa que eu fiz formação em coaching, então eu sou a profissional, então eu sou a coaching C-O-A-C-H, né? Você que vai fazer um processo comigo, você é o coachee. Coaching. Você é o meu cliente, você é o coachee com C-H-E, 2E, né? No final. Tá. Coachee. Certo. E nós fizemos um processo de coaching. Coaching. Com N-H no final. Verbo em ação. Então, o que nós fizemos? Nós detectamos o estado atual, como é que você está, aonde que você quer chegar, quais são os seus objetivos. Você quer faturar R$1 milhão? Ok, é possível? Sim, né? Você quer uma casa? Você quer um objetivo que tu queira, Uma Ferrari, uma Lamborghini, um Porsche. Sim, é possível sim. O que nós vamos fazer? Uma empresa, um empreendimento também, né? Quer empreender? Então, nós vamos detectar o teu estado atual. Como é que você está hoje, né? Vamos traçar um plano de ação para que você chegue próximo do teu objetivo ou chegue no teu objetivo. E ali nós vamos trabalhar a razão e a emoção, porque você não pode ser também só a razão, de só você ficar na parte racional, mas você tem que trabalhar a tua emoção para você conseguir atingir. De uma forma sistêmica, que vá atingindo as diversas áreas da tua vida, para que você vá sendo feliz no caminho, para que você tenha a tua Lamborghini que você queira, mas que você trabalhe o teu casamento, porque você tenha uma atividade física, para que você cuide do teu financeiro, para que você vá vivendo nessa jornada, sabe? O importante é a jornada, não é somente o objetivo, mas a jornada que você passa, né? Sim, e ali nós vamos trabalhar ferramentas, nós vamos trabalhar comunicação, pensamento, sentimento e ação. Porque o que eu comunico, o que eu penso, o que eu sinto, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Então, e nós vamos trabalhar a ação também. Então, nós trabalhamos com livros, com exercícios rotineiros, com filmes, que os filmes também ajudam. E a pessoa que vai dizer o que ela vai fazer. Então, assim, eu não tenho como dizer para você, Carlos, você quer ter um shape não sei como, então você vai tantas horas na academia por dia, você vai caminhar, vai correr 10 quilômetros agora. Se eu não sei da tua realidade, então cada um sabe da sua realidade. Verdade, aí você analisa tudo isso, passa e você que vai dizer o que tu vai fazer. Ah, não, eu vou cuidar da minha saúde, beleza, então eu vou na academia. Você que vai dizer qual vai ser o horário que você vai na academia. Você que vai dizer, não vai ser eu, porque é tu que tá andando, é a tua vida. Sim, claro. Sabe? E daí, digamos, nós fizemos isso um processo de coach geralmente em 3 meses de acompanhamento. Então, a gente vem, conversa, fizemos ferramenta e tal, você vai pra tua semana, você faz tua ação. Depois nós voltamos. Legal. E daí, Carlos, você fez? Porque assim, você sabe o que tu tem que fazer. Você que tá assistindo... Nesses 3 meses você dá e a pessoa, um empurrãozinho. A pessoa, ela sabe o que ela tem que fazer, só que ela não faz. Se você tá assistindo, você tem um objetivo, você sabe o que tu tem que fazer. Só que nós, seres humanos, não vamos fazendo, sabe? Então, o coach, ele te ajuda a você se direcionar pra onde você quer. Certo. Daí a pessoa diz assim... Mas, Richelle, então a tua vida é perfeita, né?
é óbvio que é perfeita dentro das minhas condições, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, não existe perfeição, né? Eu também estou na jornada, eu também passo por processo, eu também tenho que me disciplinar, eu sou um ser humano, né? Como todos, nós, né? como Quer todos. dizer, eu não sou robô, né? Mas... Você já é o cara já é do tipo boneco, né? Olha, parece um boneco, olha só. Puxou o apelido lá da raiz agora. Ele tem uma plástica boa, né? Sabe aquela. Eu já ouvi uma vez que falaram, tem uma plástica boa. O Carlos é um boneco, já tá perfeito, né? Boneco. Mas o que eu quero. Boneco da Casa Play. Meu. O boneco da Casa Flame. Todo, né? Todo na. Não precisa nem de plástica. De botox, né? Botox, né? Daí o que eu quero falar pra você, essa relação de você, as pessoas exigirem de você aquela perfeição e tudo mais. Imagina que você é um médico e você tem uma doença, diz uma doença aí. Uma doença física? Digamos que ou mental? digamos que você tem colesterol. Colesterol? Tá. E eu vou lá no teu consultório e tenho colesterol também. E daí você vai me receitar um remédio, vai dizer, Richelle, você tem que comer isso, você tem que diminuir gordura, você faça isso e tal, porque vai melhorar a tua saúde. Faz exercício e tudo mais. Só que você também tem colesterol, só que você não faz. Não mal toma o teu remédio direito, você não se alimenta direito, você não faz exercício nenhum. Mas você como médico, você tem esse conhecimento de me passar e de dizer, Richelle, faça isso, isso e isso, toma esse remédio porque vai melhorar. Porque isso, né? Você deixaria de me passar a receita? Deixaria de me passar o que teria que fazer porque você está sendo negligente contigo? Não, nunca, né? Aquela frase, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Não que, digamos assim, eu faço isso ou você faz isso, mas assim, se você tem as ferramentas, se você tem as técnicas de como fazer, você não vai passar para as pessoas, entende? Claro, com certeza, né? Não trazendo essa questão de perfeição ou que eu não faço, então. Eu sou uma pessoa que me esforço para ter uma vida sistêmica. Eu sou muito família, né? Eu sou muito família. Então, hoje eu tenho uma... Graças a Deus, o meu marido, o senhor Jason Fabiano, hoje nós somos casados. Quantos anos? Agora, o Jason sabe, hein? O Jason sabe. Nós estamos juntos desde 2016. 2016, nós estamos juntos, nós somos casados. 7 anos, né? 7 anos. Sim. E ele é uma pessoa que me apoia, que me entende, que está sempre ali me incentivando ou não me podando, né, das minhas ideias malucas. Mas, por exemplo, assim, hoje eu construí vamos dizer, uma liberdade que eu posso ter liberdade até territorial, né? Então, como eu te falei que eu sou muito família, semana passada eu fiquei uma semana lá na loja da minha irmã, ajudando ela na loja, para que meus sobrinhos tivessem a oportunidade de passear nas férias deles, pelo menos ir lá ver a avó e tudo mais, sabe? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Isso para mim é ter vida sistêmica também, sabe? Eu consegui dar um suporte para minha irmã, para meus sobrinhos, e depois eu ouvi meu sobrinho, Tia Ri, obrigado por cuidar... A semana passada ele veio para mim e disse assim, Tia Ri, obrigada por cuidar da minha casa e da nossa gata e da nossa loja para eu poder ir lá ver a minha avó, sabe? Então, assim, tem coisas que você tem coisas que tem preço, tem coisas que tem valor que não tem preço que pague, coisa sabe? Que tem preço e coisa que tem valor. Sim, isso. Então, assim, no meu processo de coach, no nosso processo de coach, eu gosto de trabalhar muito isso também, sabe? O que realmente tem valor para você, porque assim, digamos, se você é um cara muito família, se você vai trabalhar muito num objetivo e você vai deixar os teus valores de lado, você não vai ter energia para dar continuidade. Então, tu tem que saber quais são teus valores, o que você quer para você. Isso é incrível o que a Richelle está falando agora. Eu sim. me coloquei no lugar disso, já percebi que isso é muito importante, né? Sim, porque assim, às vezes a pessoa, digamos assim, antigamente o coach tradicional era mais voltado para os profissional e o financeiro. Então, no caso assim, você já deve ter ouvido falar de um empresário ou de uma empresária, enfim, que a pessoa faturou milhões na empresa, tem uma empresa super bem sucedida e tudo mais, tem aquele Lamborghini que ele queria e tudo mais, porém ele tá com um casamento que não tá legal, não tem um bom relacionamento com os filhos, bebe um monte, estragou a saúde ou não cuidou da sua saúde. Já, Sim, assim. por não ir se cuidando. Claro,
ninguém tá livre de nada, né? Nessa vida. Sim, mas sim. assim. Tem coisas que são realmente, né, vai Sim. acontecer, mas quando a pessoa mesmo cria isso dentro dela, Sim, né? então eu gosto de trabalhar essa questão de você estar trabalhando no sistêmico, de você estar cuidando de você e das coisas que você gosta, do que você quer mesmo, não ultrapassando ali os teus valores, né? E ter os teus princípios e valores ali bem definidos, né? Certo? E isso está tudo conectado, então, a todos os setores, né? O setor emocional, físico, mental, tá todo conectado, Sim, né? uma das coisas que eu sempre falo, Carlos, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que uma área da vida que eu acredito que comanda as demais é o espiritual. Ah, espiritual, né? Espiritual tudo começa primeiro no reino espiritual para depois vir aqui na Terra. Então, assim, até falando um pouco sobre, independente da religião que você tem ou não, nós não vamos falar de religião aqui, mas assim, quando eu comecei a estudar mais sobre física quântica e quando eu comecei a aprofundar mais os meus estudos, foi onde eu queria entender mais sobre Jesus. Né? Hoje eu sou cristã, hoje eu acredito em Jesus e tudo mais. Eu comecei a ler mais a Bíblia, comecei a querer entender mais. E se você for perceber, vários escritores, vários livros que tem, vem da Bíblia. A maioria dos grandes escritores tem como base escrituras da Bíblia, né? Sim, então... Eles pegam fragmentos da Bíblia, constituem na ideia deles e passam para o livro. Sim. E na Bíblia está lá toda a escritura aqui, né? Sim. Que está lá, que essas pessoas escreveram a vida inteira. Sim, então assim, no caso, nós trabalhamos ali sonhos, nós trabalhamos metas, nós trabalhamos objetivos, mas você tem que estar conectado com o teu espiritual. Você tem que estar conectado com... Eu falo Deus porque eu acredito em Deus, mas a pessoa com o universo, com quem que ela acredita, eu falo Coloca Jesus o porque rótulo que quiser, mas existe, né? Existe um ser maior, não tem como não existir, né? Eu acredito que existe um ser maior, então assim, eu faço os meus planos, você faz a tua visão extraordinária do futuro, o que você quer pro teu futuro, mas você apresenta para que Deus te abençoe esses teus planos. Se não for esses planos que você escolheu, vai ter outros bem melhores que ele vai mostrar para você, só que você também tem que se conectar com ele, não é ele se conectar contigo, é você se conectar com ele. Então isso é uma das coisas principais, eu acredito, na nossa vida, e em qualquer área da nossa vida, se nós estivermos bem conectados com Deus, as coisas começam a fluir. É verdade, eu concordo também. Eu acho que isso é muito forte, assim, a conexão com Deus, a conexão que nós temos com Deus, né? Quando a gente entende o que é Deus, né? Sem rótulo, sem igreja, sem religião, nada, mas quando a gente entende o que realmente é essa conexão, né? Richelle, então, fala um pouquinho pra gente, você tem alguma experiência que você já teve com alguma pessoa, alguém que você deu que você fez esse processo de coaching, que você, nossa, que resultado incrível, né? Que bacana esse resultado, que satisfação que trouxe pra mim isso. Alguns que marcam, né, na verdade, é que nós, até eu estava conversando ali nos bastidores com a Fran, ela disse, nossa, Richelle, você ajudou tantas pessoas e tal, porque eu falei assim, que uma vez uma pessoa me disse que eu vim para curar, eu vim para ajudar a curar, eu disse, né, dela assim, mas você veio, Richelle, você ajudou, é que nós, eu não tenho noção, né, a gente não tem noção de repente, uma palavra que você fale para a pessoa vai ajudar ela. Então... uma palavrinha, às vezes, é um negocinho. Sim, que vai virar a chave dela, né? Então, falando ali de processos, tem um que me marcou bastante, foi que a pessoa triplicou as vendas dela em 3 meses. Então, ela vendia, digamos, 50 mil e no terceiro mês ela vendeu 150 mil. Então, até eu vibrei e chorei junto, né? Porque você fica ali junto com o cliente, você vai... Eu sou uma pessoa que vou junto, né? E faço o que eu puder ali para contribuir para que ela consiga atingir os resultados e tudo dela. Então, essa foi uma pessoa que me marcou muito, mas o que acontecia? Ela fazia o que tinha que fazer. Botava em prática tudo que você falava, né? Sim, porque assim, tem atividades, ela fazia o que precisava fazer, ela fazia o que precisava ser feito. É claro que ela ia ter mais resultados, os resultados iam melhorar. Uma questão que também que me marcou bastante foi de uma mulher que ela era casada, 30 anos de casada e um relacionamento abusivo. Um relacionamento abusivo dela ter que, onde ela estava, ou tomando café, ou o que fazendo, ela tinha que até fazer ligação de vídeo para ele saber se realmente ela estava lá e tudo mais. Sabe? Inclusive, ciúme extremo, nossa. Inclusive, era até perigoso, assim, né? Então, até numa das nossas sessões, ele chegou a bater lá.
Nossa, quando ela estava lá participando? Sim, sim. Então, Caramba. nós ficamos até com medo, sabe? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, o que aconteceu com ela? Não que, agora a Richelle incentiva divórcio, jamais, né? Mas a Não. questão é que ela começou a se empoderar e tem coisas que ela começou a se empoderar, ela começou a perceber o potencial que ela tinha, conseguiu perceber as qualidades que ela tinha e ela conseguiu se libertar, ela conseguiu se desvincular disso, sabe? Desse relacionamento abusivo. E às vezes, tanto é que ela migrou também de profissão, ela trabalhava numa área e daí ela migrou para outra profissão. Hoje ela tá super bem, se desenvolveu um monte também. Então, o quão gratificante que é ver ela. Hoje ela tá fazendo até a aula de violão, que era uma coisa que ela amava, que ela queria muito fazer, sabe? Não Então, fazia porque tinha essa coisa do abusivo. E quando a pessoa tá num relacionamento abusivo, assim, né? Eu sei porque pessoas muito próximas de mim passaram por isso e eu sei que realmente é complicado. A pessoa se prende, né? Ela não é que ela se prende, ela fica aprisionada no mundo daquela outra pessoa, sim, né? E fica, e não faz nada, e fica sempre, digamos, de certa forma, Ciclo. refém, vamos dizer, fica, né? Fica refém. E não faz as coisas que quer, não faz as coisas que tem vontade. E aí o que aconteceu com ela foi transformador, então. Ela, Até violão ela começou a tocar, olha sim, só que legal, um se sonho libertou, que ela tinha. ela se libertou, né? É claro que assim, esse abusador, ele poderia ter a oportunidade também que a pessoa tem que buscar, ela tem que buscar também o se desenvolver, né, Carlos? Claro, com certeza. Então, assim, Não ele precisaria ter havido... não poderia, não houve precisava, divórcio, no caso. Né? houve Mas divórcio. não precisaria ter havido isso se a pessoa, né, do relacionamento entendesse também, né? E também buscasse uma ajuda. Porque às vezes também a pessoa também podia estar num problema. Às vezes nem sabe, né? Fato, não sabe nem que está passando por um problema, tá sendo abusivo porque às vezes teve algum trauma de infância, qualquer coisa que seja, mas se não busca, não adianta. Né? Todos nós temos algum trauma, né? Todos nós temos, né? Todo mundo tem. Não importa, né? Dizer, por mais que nossos pais façam o melhor para nós, mas a gente sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma situação, até mesmo os pais podem dar toda a estrutura pra gente, né? Mas às vezes num relacionamento a pessoa pode se frustrar e criar um trauma, ou até num trabalho, ou qualquer situação que seja. Né? Sim. Não adianta, vai sempre ter, não adianta, tem que ter. E tem que ter esse trabalho em cima para buscar, encontrar, descobrir e desbloquear, né? Uhum. Outro caso também que eu acho bem bacana, que era uma pessoa que ela trabalhava com maquiagem, mas ela não se maquiava. Ela entendia, até tem algumas pessoas que dizem, não, eu dou o meu melhor, ela é uma baita, como diz a minha terra, uma baita profissional, incrível, dá cursos, tudo, só que ela não se maquiava, ela pensava que ela tinha que mostrar o trabalho dela ali, ela não precisava estar maquiada. E daí, assim, ela começou a se maquiar, ela começou a se valorizar, a beleza que ela tinha, ela é linda, maravilhosa, né? E começou a se destravar também nas redes sociais. Hoje ela faz stories, ela grava vídeos, ela começou a se posicionar e começou... O Instagram dela hoje é maravilhoso, né? Ela dá cursos e tudo. E ela se deslanchou, assim, né? O potencial gigante que ela tinha ali. Alguns detalhes, assim, sabe? Que daí a pessoa, ela consegue se analisar, se perceber e ela voa, assim. Isso é muito bom. Mas uma coisa muito importante, né, Richelle? Voltando aqui um pouquinho àquele assunto que é a questão de, porque a profissão do coach foi banalizada, né? Tem essa banalização. Não é que foi banalizada, é que, assim, existem pessoas como a Richelle, que estudaram, se dedicaram, têm o propósito, têm a vontade de ajudar as pessoas e realmente transformam, e tem as pessoas que simplesmente fazem um cursinho lá, qualquer, e acham que são coach e vão pro mundo para ganhar dinheiro. Não tem o propósito, não tem o que a Richelle tem no coração dela. O sentimento de querer ver a pessoa bem. Isso já é um ponto muito importante. Já é um ponto gigantesco, né? E outra de quem estar participando também. Porque não adianta ela ter toda aquela vontade, aquele desejo de poder ajudar a pessoa e a pessoa não se ajudar. Não ter a vontade própria, não colocar as coisas em prática. Não acontece. Nada acontece se nós não colocarmos em prática. Então, fica aqui, né, a dica, esse detalhezinho para que vocês entendam, né? A pessoa que está auxiliando, que está ajudando, tem que ter a cooperação de quem também está buscando, né? Sim, e que ninguém faz nada por nós, né? Exato. Tem coisa que é nós que temos que fazer e ponto, né? Exato. Nós estamos agora com um grupo de desafio 21 dias de foco na prática, né? Com algumas meninas. É bem legal. Todos os dias você tem que fazer tarefas, né? Que você sabe que você tem que fazer, mas você está mais direcionada ali. E eu sempre falo para as meninas, um pouquinho todos os dias, né? Um pouquinho todos os dias. O pouco que você faz vai dar um resultado gigante no final.
Ah, eu não consigo fazer tudo. Mas o pouco que você fizer, uma página do livro que você lê, né? Uma gratidão que você faça por dia, um sentimento de realização que vai te dando, você já vai melhorando seus resultados, já vai melhorando. Então, é um pouquinho todos os dias, um pouquinho todos os dias. E legal que a cada passo que você dá, cada resultado que você vê, né, que nem você falou, você ganha mais motivação. Você vê, nossa, que legal, tá dando resultado. E você vai se motivando, Sim. vai subindo o degrauzinho, quando vê, tá lá em cima, e nossa, que bacana. E às vezes não é assim, Carlos, no caso, o Carlos vai focar na Lamborghini. Agora nós vamos focar na Lamborghini do Carlos. Pode ser o Porsche, vai o Porsche. Eu acho que gosto mais do Porsche. O Porsche, beleza. Mas não é assim, vamos focar nos nossos sonhos, na nossa visão extraordinária. O que eu quero de mais extraordinário? Pode ser o teu Porsche, mas pode ser, de repente, um final de semana com a Fran que vocês dois vão tirar e vão fazer vão lá para um... A Fran tá vibrando ali. No Caribe? Não, que você vá ali na... Pode ser... Paris, né? Mas pode ser que você vá tirar um sábado, um domingo, não. Vocês trabalham no final de semana, mas uma segunda-feira que vocês vão ali pro Ribeirão Cavalo. É Ribeirão Grande? Ribeirão foi hoje já pra lá. Não, vocês vão ficar curtindo ali, vocês dois. Aproveitar. Pode ser, no caso assim, não precisa ser um sonho a tua Porsche para você realizar agora. Pode ser que você queira uma geladeira, pode ser que você queira uma calça, pode ser que você queira uma bota. Uma coisa que você quer tanto que você pode... Essas são as pequenas coisas, sabe? Aquelas pequenas coisas que você realiza. Pequenas conquistas. Pequenas conquistas que vai te deixar feliz e aos poucos você vai ficando feliz. Porque assim, digamos assim, comprovado isso, Carlos, que quando tu tiver tua Porsche, não vai durar aquela sensação de bem-estar, aquela sensação que você quer 3 meses. Insatisfação, né? Sempre... Aquela coisa, uau, tem uma Porsche. Depois vai ser que nem você andar com Fusca. Aí depois tem o Porsche, nossa, esse Porsche é meio duro, assim, né? Negócio meio desconfortável. É que nem... Aí já quer pegar um outro. Sim, é que nem você trocou de casa. Sim, né? Fato. Você morava num apartamento, trocou de casa, né? Tá com uma casa maravilhosa, uma casa com piscina. Inclusive, o Carlos tá bronzeado, porque até no inverno ele vai pra piscina. Tava na piscina sim, hoje, tem sim, meia, testa. Mas assim, agora a casa aqui já não é normal. Sim. É normal. Incrível isso. Isso é fato. Incrível, é incrível, não é? É uma coisa como tivesse uma vida normal. Então, assim, por isso que a gente tem que ir conquistando as pequenas coisas, ir agradecendo as pequenas coisas. Depois as coisas grandes elas vão acontecendo, mas você tem que ser feliz nessa jornada. Não vai ficar agora a vida toda, Porsche, meu Deus, e o Porsche, e forçando, porque quanto mais você força, você, como que eu vou dizer, você quer muito aquilo, você trava tudo totalmente. No caso, a jornada, né? Você trava totalmente que aquela coisa chega até você. Porque o negócio tem que fluir naturalmente, sabe? E daí você tem que... essa medida que tem que ter, sabe? De você ir vivendo, assim, eu quero isso, eu tô trabalhando para que isso aconteça, mas eu tenho que estar leve, eu tenho que estar vivendo nessa jornada. Porque o que nós temos é agora, né? Claro, agora. Nós não temos o amanhã. Verdade, com certeza. Não sabemos o que vai acontecer. Podemos fazer os planos mais magníficos, mas a gente não sabemos que os planos, claro, de Deus são bem melhores, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer depois. Eu nem sei se eu vou chegar em casa hoje, né? Pois nunca A gente não sabe o que é. O que nós temos realmente é o presente. De fato, é verdade. Se fala que o presente é o presente que nós temos, né? O presente, olha, isso é muito bonito, né? O presente é o presente que nós temos. Incrível, fato. Muito bacana essa frase, né? Sim. Shelly, hoje eu tive uma experiência aqui a gente estava aqui fora, depois que eu estou meio queimado aqui. Uma experiência que eu acho que até conecta um pouco com isso, porque a gente estava ali fora fazendo uma organização. Aí eu vi uma árvorezinha que ela estava assim meio feinha, né, e tal. Não estava dando folhas, eu fui lá, olhei bem de perto ela, cheguei, olhei, estava cheia de musgo, assim, sabe? Todos os galhos no tronco, toda cheia de musgo. Falei, cara, essa árvore vai morrer por quê? Porque tá cheio de parasita sugando ela. Tá cheio de parasita. Eu fui lá, limpei, tirei tudo, né? E conforme eu ia fazendo isso, eu ia tendo, assim, aquele insight do que eu estava fazendo. Eu falei, nossa, ela estava assim porque não tinha alguém que pudesse vir e fazer isso por ela. A árvore não tem como ir lá tirar o musgo que está ali parasitando nela. Então tem que ter alguém para vir e ajudar e fazer com que ela veja e ajude a tirar aquilo. E o processo de coaching eu vejo muito como isso, né? É parecido. E muitas pessoas que, por exemplo, têm um potencial, têm uma capacidade que pode florir, pode dar frutos,
mas falta às vezes um empurrãozinho, falta uma pessoa que possa fazer isso. E aí está a Richelle, a coach que pode estar ajudando você a tirar esses parasitas da sua vida, esses musgos, né? Se para que você você possa quiser, se né? desenvolver, se você quiser, com certeza. Eu comento como se fosse um técnico de futebol, né? Porque geralmente assim, que quando a gente tem uma visão de fora, é mais fácil, né? Agora, Verdade. quando você tá dentro, às vezes até mesmo dentro do problema, você às vezes não tem nem o que vai fazer. Mas quando tem uma visão de fora, já é mais fácil. Então, o técnico de futebol, ele vai ter direcionando, né? Os jogadores às vezes não obedecem, né? Tem dessa também, né? Né? O meu marido é técnico do Grêmio também. Técnico do Grêmio? Aham, só que ninguém sabe, né? Ele fica lá assistindo. Eu acho que o Renato pode perder o emprego dele, porque daí os jogadores às vezes não obedecem o que ele fala, né? Boa, essa é muito verdadeira, essa daí, né? Realmente é o que acontece, o que mais acontece, eu vejo assim, eu não sou um fã de futebol, mas quando eu vejo as pessoas assistindo futebol, né? Eu jogo futebol, eu vejo a galera, mas por que não fez isso? Por que não fez isso? Todo mundo sabe tudo, né? Por quê? Porque tá vendo de fora. Não tá lá no centro, no olho do furacão, né? Uhum. É fácil falar, né? Agora quem tá lá fazendo, botando a cara pra bater é outra coisa. Ali que o bicho pega. E Né? às vezes é só um detalhe, né? Às vezes é só um detalhe. Que nem tem uma cliente minha, maravilhosa ela tem uma loja de lingerie, e-commerce, né? E-commerce, ela é maravilhosa, ela é topzera, né? E daí eu costumo dizer assim que o coach, ele não dá opinião. Então assim, eu não posso dar opinião em você, na tua trajetória. Por isso que eu falo que é uma mentoria e coaching. Uma mentoria e coaching. Uma mentoria é alguma coisa de experiência que eu tenho que eu posso estar passando. Tecnicamente, você sabe tecnicamente. Ou assim, uma experiência que eu tive, ou de repente uma visão que eu tenho, eu falo pro meu cliente. Eu até falo para ele, ó, algumas coisas eu vou estar te falando por experiência minha ou por experiência de algumas pessoas e tal. Então, é uma mentoria e coaching. Então, como ela era maravilhosa no e-commerce, ela que fez o e-commerce dela, ela que alimentava e tudo mais, daí eu disse, e se você também fizesse e-commerce para as pessoas, sabe? A plataforma e tudo mais. Montasse. Criar a plataforma, todo... Sim, porque ela disse, meu, Richelle, é simples de manusear e tal, e tal, e tal. E tanta gente que quer fazer e-commerce e tal. Hoje ela faz muito e-commerce. Ela tem a loja dela, ela faz ela ensina como fazer o processo para te ter um e-commerce. Também, sim. Então, assim, daí hoje até conversei com ela, ela disse assim, Richelle, você que me deu insight e falou por que eu não fiz o-commerce. Ela disse, você é responsável por eu fazer e-commerce. Ela, tipo, pega um e faz outro. Tipo, e todas as pessoas vão indicando ela. Então, assim, foi de um processo, foi de uma mentoria que, no caso, eu tive esse insight, falei pra ela e ela hoje tem essa outra fonte de renda também. Legal. Na vida empreendedora dela. Mas que nem você teve a visão, teve um insight, ela podia simplesmente não ter feito, né? Mas o que ela fez? Ela botou em prática. Sim. Você deu um insight, ela botou em prática e aconteceu. Então, como a gente estava conversando antes, depende da pessoa também. Depende. Você é como se fosse a ferramenta, a visão, aquilo que vai fazer girar o parafuso. Mas se o parafuso não ceder, não adianta, não vai girar, né? Pois é. A gente usa várias analogias, assim, porque é legal trazer isso para as pessoas entenderem, né? De forma visual. Porque às vezes explicar um processo, nossa, o que é coach? A pessoa fica meio, coach. Aí a pessoa ouviu falar que coach é isso, ouviu falar que coach é aquilo, mas quando a gente coloca na prática, trazendo essas visões, fica muito mais prático para as pessoas entenderem, ter essa visão, né? Sim. Agora a gente vai contar, porque além de toda essa jornada que ela tem na vida dela, de poder estar ajudando as pessoas a se conhecerem, né? A conseguirem se entenderem melhor, até procurar realizar seus desejos, objetivos, toda essa jornada de vida muito bacana. A Richelle também, ela é empreendedora, né? E a Richelle vai falar um pouquinho aqui dos negócios dela. Se quiser começar falando pela Easy Food, pode falar, tá? E aí você vai desenvolvendo depois falando todos os seus negócios. Que é a mulher do negócio, esse aí. Negócios, network é com ela, gente. Voltando um pouco antes, quando você começou a formular a pergunta, você falou que eu ajudo as pessoas a se desenvolverem e tudo mais. Tanto é que o processo de coaching que eu faço em grupo, eu chamo de empreenda-se. Que é para a pessoa se empreender. No caso, você se empreender, você se conhecer primeiro,
A partir do momento que você se empreende, se você se cuida da sua vida, você consegue empreender. É verdade, né? Empreender Também. a si mesmo, que legal, Assim, bacana. e depois, né, você automaticamente empreende externamente, né, para as demais pessoas. E você falou ali de empreendedora e tudo mais, eu acredito muito que isso vem da minha mãe, sabe? Minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre deu um jeito para fazer as coisas. Minha mãe era muito rígida conosco, graças a Deus. Então, nos ensinou a fazer muita coisa, nos ensinou desde pequena, a fazer as coisas, fazer o que precisa ser feito, né? Não tinha moleza. Não tinha moleza, tirava leite de vaca e tudo, né? Quando eu era criança. Olha só. Então, até hoje eu já Infância sei. raiz, infância raiz. Infância raiz. Então, vem essa questão de ser empreendedora. Minha mãe é empreendedora até hoje, né? Vende lingerie, vende lençol e maravilhosa, assim. Ela é uma pessoa que me inspira bastante. E falando de negócios ali, hoje então faço trabalho com Empreenda-se, que é o coaching grupo, individual também. Faço a parceria com a Rosane com os cursos de oratória. E nesse meio tempo de trabalhar com empreendedoras, me surgiu a oportunidade de ter uma franquia da RegiCenter, que é aqui de Jaraguá do Sul também. É uma empresa que trabalha há mais de 10 anos com registro de marcas. Porque às vezes a pessoa tem o seu negócio, ela investe numa placa, ela investe num contrato, ela investe em todo um marketing de uma empresa, mas ela não registrou a marca. Então, assim, você ter no CNPJ não quer dizer que aquela marca é tua. Fato, tem que fazer o registro. Tem que fazer o registro de marcas no INPI. Na RegiCenter. RegiCenter, não falo nem INPI, não. Não, você... Da RegiCenter. Na verdade, assim, o INPI que faz esse registro de marcas. Então, assim, daí agora tem essa oportunidade também de oferecer para as pessoas, oferecer para minhas clientes também, para as pessoas em geral, ou a questão de você registrar. Para ter essa garantia de que a marca vai estar registradinha lá. Você se protege, porque às vezes a pessoa pode vir no teu negócio e dizer, você está usando a minha marca, vai ter que me pagar aqui, às vezes uma multa, ou às vezes X reais do teu faturamento, porque você está usando a marca de outro. Às vezes tu nem sabe, sabe? Então, você evita muitos problemas. Às vezes você vai vai alterar o teu contrato social, você já investiu lá com um advogado, com contabilidade, e você poderia ter registrado a tua marca e estar tranquila e poder fazer teu marketing. Verdade, a marca ela é muito importante. Muitas pessoas, né, assim como a gente também, a marca ela é o princípio de tudo. A marca é o que vai... O que significa marca, né, Richelle? É a marca. Marca é o que vai marcar, pô. Marcar. Daí, digamos, você faz seu marketing, né? Tu faz todo o teu marketing para marcar na vida das pessoas e para elas lembrarem de você. E daí, tipo, agora você não vai mais poder usar esse nome. Pronto. Verdade. Deixa eu te falar um negocinho aqui, ó. Hoje a gente também tem o nosso negócio aqui na Schmidt Fotografia, tem a minha marca, que é a RP Branding. Você já deve conhecer, né? E o que marca em inglês, como é que fala marca em inglês? É branding. Branding. E quando coloca-se o verbo brand em ação é branding, marcando. Então, ter o desenvolvimento do seu branding é o que vai fazer você ficar marcando, né? Então, a sua marca hoje, a marca da empresa que você vai registrar, o que ela é? Ela tem que ser marcante, tem que ser forte. E não adianta fazer uma marca forte, uma marca que realmente vá fazer o seu negócio crescer sem ter o registro. Depois você pode perder tudo. Então aí, ó, RegiCenter, a franqueada da RegiCenter, né, Richelle? Sim. Para quem precisar, está aí à disposição. Não percam a sua marca, gente. E como você falou, né, sobre Easy Food, traduz o inglês aí para nós. Easy Food é comida fácil, né? Comida fácil. Nós estamos agora para fazer um lançamento muito em breve do Easy Food, que é uma comida fácil para facilitar a vida das pessoas no dia a dia, né? No dia a dia corrido, às vezes a pessoa não consegue comer uma comida. Então, comida de verdade, né? Com uma comida de verdade, nós iremos lançar agora os nossos escondidinhos de aipim, com linguiça blumenau, com carne seca. Tô com fome agora aqui, já deu vontade de comer essa coisinha. E eles vão estar prontos, congelados. Você vai adquirir, deixa no teu congelador. Sentiu fome? O que vão comer? Né? Geralmente a pessoa às vezes não tem aquele tempo para fazer, ou chega alguém, você às vezes está despreparada, você tem ali os teus escondidinhos, você pode comer
Como lanche também. Uhum. Pode comer como lanche da tarde, lanche de manhã. Eu sou suspeita de falar, né? Praticidade pra vida, né? Vai Praticidade. agilizar a tua vida, ele vai precisar ficar lá cozinhando. Pra fazer a escondidinha, é aipim, né, e tal, o que é mesmo? Tem de aipim, tem de batata, vai ter de aipim. Para nós começarmos, vai ter aipim com linguiça blumenau, aipim com carne seca, aipim com bolonhesa. Nossa, que delícia, mas Tem com tudo tão batata gostoso. também. E quanto tempo leva pra fazer isso, né? Se Dá um se for trabalho. pra fazer, dá muito trabalho. Agora Dá tá ali muito trabalho. prontinho, Amassar a o Easy Food aipim, já né? entrega, já tudo certinho na mão, aí tá tudo certo. Nós vamos ter também um com batata, brócolis e cenoura para quem não come carne. Bem bacana também. Veganos? Vegetarianos. Vegetarianos? Tem diferença, né? Veganos e vegetarianos, né? Sim. E Vegetarianos. nós estamos com uma parceria também com o NutriJ. Ele é um parceiro da Easy Food, trazendo toda essa questão nutricional, né? Trabalhando legal. ali os ingredientes para que tenha realmente uma comida gostosa e uma comida saudável. Tudo dentro. Não, o Jota da... Sim, eu conheço o Jota. J. Martins, NutriJ Martins. Legal, tem que convidar o Jota pra vir aí, né? Convida ele. Falar da Easy, também fala da parte do nutricionismo e tal. Muito Sim, legal. Trazer legal. esse conteúdo também. Tá convidado aí, Jota. E então, da Easy Food, show de bola. Tem mais algum detalhezinho? Em breve estaremos aí. Quem sabe você está assistindo, né? Pode entrar em contato nas nossas redes sociais e você vai estar Justamente, conhecendo. qual que é a rede social que as pessoas podem estar acompanhando? O Easy Food, É o do teu ou da Easy o meu é Food? Richelle Froner, né? Arroba Richelle Froner. É, arroba Richelle Richelle Froner. com Richelle Froner. Isso. Easy Food _ Easy. Mas depois a gente deixa descrito Deixamos ali. na descrição, tá? Ou aparece aqui, ou talvez colocamos na descrição, ou lá embaixo. Em algum lugar descrição. você vai Em encontrar. algum lugar do universo você vai É. encontrar Easy Food. Richelle, então legal, a Easy Food. E tem outro negócio bem bacana, né? Que é o curso de oratória, que eu fiz já também, participei 1 ou 2 vezes. Uhum. Eu não me lembro, acho que foram 2, né? Que foi sensacional. Fala um pouquinho, a gente já falou um pouquinho aqui, mas pode falar também se já tem alguma data. Se já tem alguma data para nós estamos em 2023, né? Nós certo, estamos 2023, é agora. importante falar, claro. Nós estamos em julho de 2023. A princípio, em outubro de 2023, nós vamos lançar mais uma turma. Estamos organizando para lançar mais uma turma. Mas é bom sempre ficar ligado, né? Porque as vagas são limitadas, não mais de 15 pessoas é em grupo, né? O curso é em Isso. grupo, mais de 15 pessoas não tem condições, porque tem que ter qualidade. Se você quer saber de oratória, de como falar em público e tudo mais, tem muitos vídeos, até no YouTube, em qualquer lugar você consegue pegar técnicas, mas daí o curso é prático. Isso que é o mais top. Aí você vai lá, É o você prático. fala, a professora vai corrigindo, ela vai orientando e você vai conseguindo ir fazendo, alguém vai te orientando, sabe? Não tem YouTube que resolva isso aí. E tem muita gente que fala, nossa, YouTube, a faculdade, eu sei que... Oratória não tem. É ir lá, fazer, colocar a cara, né, colocar Sim. a cara para bater na prática, não tem. E a Rosane... Sentir aquela pressão, sentir como é que ela fala? Sentir a pressão correndo aqui, o coração batendo, isso que é o negócio. Tem que sentir isso aí para aprender. E a professora Rosane Vera ajuda e faz a pessoa falar, né? De qualquer maneira ela vai sair falando. Isso. Ela é incrível, a dinâmica dela é muito boa. Sim. Ela ajuda a pessoa a se soltar mesmo. Não tem ninguém que saia de lá sem falar. Não tem. É 100% de resultado garantido. Bacana então, Carlos. O senhor quer saber mais algum segredo da minha pessoa? Eu quero saber só segredos não precisa. Mas assim, eu queria saber se você quer deixar uma mensagem final aí pra gente, pros nossos ouvintes, pros nossos telespectadores aqui do nosso podcast Casa Play. Eu quero agradecer você, a Fran, toda a equipe aí. Você está assistindo aqui, tá só eu e o Carlos, mas tem uma equipe gigante por trás dessas câmeras aí para poder fazer com que isso aconteça, né? Para fazer com que isso chegue até você. E se você assistiu até aqui, não é por acaso. Eu tenho certeza que de alguma forma esperamos que a minha história, a nossa conversa de hoje contribua para a tua vida. E eu quero dizer para você que pode entrar em contato comigo, entre em contato com o Carlos se você quer falar alguma coisa comigo. Estamos sempre abertos à disposição, né? E eu quero dizer para você continuar nessa tua jornada. Continue firme, tenha fé em Deus, continue e não desista. O que acontece muito que as pessoas, as pessoas que não são, digamos, vencedoras, são as que desistem. Então, qualquer coisa que você for fazer,
você coloca o teu foco ali e faça. Não importa quanto tempo que você vai levar. De repente você vai errar, você vai ter que reajustar, vai ter que reajustar aquela rota, né? Mas o importante é você continuar, é persistir. É todos os dias, um pouquinho Persistência é a todos os chave. dias. Sim, porque mais cedo ou mais tarde as coisas acontecem. Mais cedo ou mais tarde o que você estava sonhando hoje já vai se acontecer automaticamente. Então continue firme. Continue firme. Isso Essa é a aí. mensagem que eu quero dizer para você. Muito bom, Michele. Ó, finalizou com chave de ouro. Isso aí, gente. E essa aqui é a Casa Play. Muito obrigado por vocês terem assistido, muito obrigado por terem acompanhado esse conteúdo. Curtam, compartilhem, envie para seus amigos, envie para quem você quer que receba esse conteúdo incrível, maravilhoso aí que a gente está passando para vocês. E é isso aí, gente. Essa aqui é a Casa Play. Casa Play, Deu play nas suas ideias.